Muito boa tarde, sejam bem-vindos a este Globo Esporte especial Pode Comemorar. Torcedor alvinegro do Ceará é tricampeão do Nordeste 2015, 2020 e 2023. Para levantar a taça ontem à noite na Ilha do Retiro, o Ceará até tinha a vantagem do empate, mas também teve muita dificuldade para segurar a equipe pernambucana, até que a decisão foi para os pênaltis. E a história teve um final muito feliz para o lado do vovô. Foi difícil até o último segundo. Uma noite marcada na história. Acho que a gente merece, nossa torcida merece. Todo mundo merece pelo trabalho, por tudo. A gente está num momento de reconstrução e eu acho que isso é só o começo. Foi difícil, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu sair campeão. Do último pênalti defendido por Richard. Mereceu demais, a gente trabalhou muito. Então, esse momento é agradecer a Deus, a minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, que tenho certeza que enlouqueceu lá na frente da televisão. Ao último pênalti convertido por Eric. Não tem coisa melhor que ser campeão da sua cidade, ainda mais em cima do esporte, que eu considero meu maior rival. Até levantar a orelhuda, o Ceará e a torcida percorreram um longo caminho. Uma parte de avião, outra parte de ônibus, outra parte de carro. E se desse parte de navio, a gente vinha. O importante é chegar aqui, vamos ser campeão. O coração está preparado? O coração sempre teve. Alvinegro nunca está, de alguma maneira, satisfeito ou tranquilo. Pra gente sempre é muito difícil. Só vamos sair com a taça na mão. E saíram. Pode atualizar e incluir mais um troféu para a conta. Vale tudo pelo Ceará, inclusive percorrer 1000 quilômetros até aqui. Vale tudo, vale deixar trabalho, vale deixar família, né? Tudo pelo Ceará. A paixão não tem fim. Nem a distância foi capaz de afastar os milhares de alvinegros que vieram até Recife apoiar o Ceará numa quinta disputa na final da Copa do Nordeste. E para uma noite tão especial, todo mundo quer levar uma lembrança para casa. Dentro do estádio, mais de 26 mil pessoas para a finalíssima da Copa do Nordeste. 3 mil alvinegros, que multiplicaram a voz para apoiar o time. Esporte e Ceará lado a lado, mas só uma equipe, uma torcida comemorou ao final do jogo. Que começou tenso, o Esporte corria contra o tempo. Estava atrás do marcador, Richard começou a ser acionado. Jorginho, Wagner Love chegou. Até que aos 26, Luciano Juba balançou as redes e deixou tudo igual no placar agregado. O Ceará estava apático, não criou durante o primeiro tempo e voltou do intervalo com mudanças. Jean Carlos entrou na partida e foi responsável por essa chegada, muito perigosa. E o jogo seguiu tenso. O Sport tinha pressa, mas faltava efetividade. Sobrava competência para o goleiro Richard, que conseguiu administrar a pressão. O Ceará chegou com o Luvanor, Chay, sem sucesso. Tempo normal esgotado, os pênaltis já eram realidade. Danilo Barcelos foi o primeiro, Renan defendeu, só que a arbitragem mandou voltar. E na segunda chance, o lateral mudou de lado e não desperdiçou. E como se não bastasse ter pegado tudo durante o jogo, Richard cresceu mais uma vez na partida, no momento crucial. Os segundos que separam o goleiro da glória, um turbilhão de pensamentos. Suado bastante, poucos acreditavam. Ele fez parecer fácil. A bola de Luciano Juba não passou.
Sabino e Wagner Love até converteram. Renan defendeu a cobrança de Castilho. Luvanor e Jean Carlos mandaram pro gol. Aí veio o Richard, motivado, concentrado, centrado. Como se adivinhasse onde a bola iria. Não é adivinhação, é treinamento. Defendeu mais uma e comemorou sozinho. Porque já não dependia mais dele. E o Eric veio para dar fim ao jejum. Depois de 2 anos, o Ceará volta a conquistar um título. O título do Nordeste. Um carinho muito grande, né? E fico feliz de poder ajudado, né? Junto com meus companheiros aos torcedores comemorar mais esse título. A gente sabe que os remanescentes, a gente tem o peso do ano passado, né? Por tudo que aconteceu, toda a dificuldade, mas o lema é nunca abandonar. O melhor, mas ainda está por vir. Só chegamos sábado, tricampeão levando a taça. Porque a festa alvinegra tá só começando. Beatriz Carvalho, tudo bem? Bem-vinda ao GE mais uma vez. Tinha vantagem, o pessoal estava sabendo que ia ser difícil mesmo com a vantagem, mas teve uma dose extra de preocupação ao longo da partida, né? Conta pra gente. Boa tarde, Marcos. Boa tarde para todo mundo ligado no GE. Exatamente. Os 90 minutos do Ceará não foram os ideais, né? Demorou para entrar no jogo, entrou bastante nervoso. Ali durante a primeira etapa, não conseguiu conectar o meio-campo com o ataque, Marcos. E aí saiu para o intervalo sem finalizações e ainda tomou o gol depois de uma saída de bola errada, um corte errado do Danilo Barcelos. O Juba conseguiu abrir o placar. Então, não foi um bom primeiro tempo. No segundo tempo, veio com mudanças. Buscou ditar um pouco mais o ritmo de jogo, mas também não mostrou muita evolução, mesmo quando o Sport já estava mais cansado e diminuiu, cedeu mais espaços, o Ceará não conseguiu balançar as redes e aí restou a disputa de pênaltis e Richard brilhou, né, em uma noite iluminada. E também acho que vale destacar a atuação do Eric nessa disputa de pênaltis, fechou as cobranças com muita firmeza e conseguiu aí garantir o título para o Ceará. Muita personalidade, né, do Richard, do Eric também, de toda a equipe, por tudo que passou de difícil ao longo da partida, chegando inteiro para essa disputa de pênaltis, bem consciente, bem maduro, apesar de o Castilho ter perdido uma cobrança. Mas título muito merecido, águas passadas, tudo bem, os jogadores ainda estão comemorando um pouquinho, estão sofrendo a ressaca dessa noite festiva, mas como que a noite de ontem afeta, positiva ou negativamente, a campanha do time na Série B, que é o foco da temporada para retomar sua posição na Série A próximo ano? A vitória nos pênaltis, eu acho que é um ponto bastante importante para o torcedor e também para os jogadores, né? Porque o Ceará, desde 2020, não vinha conseguindo converter, vencer nas penalidades e aí conseguiu essa conquista. E, para além disso, dá uma força a mais para essa Série B, né? Venceu a primeira disputa contra o ABC no final de semana e agora tem um longo caminho pela frente na busca pelo acesso, que é a grande meta do time para essa temporada. Trocou de técnico, então precisava dar uma resposta, então dá um fôlego a mais para focar nessa disputa, para ter mais confiança também para os jogadores e também para o torcedor que merecia essa conquista, merecia comemorar. E o discurso predominante nas entrevistas dos atletas após essa conquista é o discurso de reconstrução. Bia e amigos do GE. Vamos ouvir, começando pelo Danilo Barcelos, que teve uma noite bem complicada. Está marcado para sempre o que aconteceu aqui hoje, muito mais para mim que depois de 9 anos eu volto aqui nesse palco e consigo fazer um gol de novo para abrir os pênaltis, a gente consegue fazer um jogo físico que a gente já esperava, conseguindo aguentar a pressão do Sport, que é um baita time treinado pelo Enzo. E a gente segurou e levou esse título para casa, era uma promessa da gente para esse torcedor que está entendendo que a equipe passa um momento de reconstrução. E isso é muito difícil no futebol brasileiro, quando se cai de divisão e estava vivendo em tão alto nível como o Ceará estava. Eu fico feliz, cara, feliz e gratificado, né, por estar participando desse momento, por estar participando dessa reconstrução. Eu acho que é uma reconstrução de um gigante. A gente sabe que não seria fácil, desde o começo do ano a gente vem alertando. Chegamos em 2 competições finais, estamos batalhando, muitos jogos. O professor Barroca chegou agora também, dando a sua contribuição. Então a gente está muito feliz
O clube merece, os jogadores merecem muito, a torcida merece. Vamos então a uma paradinha de jogo rápido, mas antes vou só dizer para você que um jogador, além de taça, além de premiação, também ganhou liberdade. Luvanor está aqui no Globo Esporte, próximo bloco. Graças a Deus eu vou poder sair na rua! Uhul! Graças a Deus eu vou poder ir pro shopping com a família! Mais um pix! Liberdade! Esse é o clima, e como deu para perceber aí, o atacante Luvanor é um personagem muito peculiar, que ganhou um certo destaque nestas comemorações da turma alvinegra. Mas antes mesmo dele ganhar esse protagonismo, nessa festa toda, já tinha torcedor do Vozão fazendo promessa, no mínimo, inusitada. Se o Luvanor fizer um gol, pode ser nos pênaltis. Se o Ceará for campeão, eu tatuo o nome dele, Luvanor. Ó, tá rolando. Eu vou fazer a foto e o nome do Luvanor. Eu vou! Vamos! Vamos atrás desse torcedor, hein? José Luiz Borba. Essa eu quero ver. Ele começou dizendo que ia botar só o nome, depois disse que ia botar o nome e a cara, o rosto do Luvanor. Essa você tem que acompanhar aqui no Globo Esporte. Vamos atrás de Zé Luiz. Enquanto isso, como é que o Luvanor tá? Hoje muita crítica, é assim que Luvanor está sambando, tirando onda, livre, com liberdade. Daqui a pouco no Globo Esporte tem muito mais. Ceará comemorando o tricampeonato do Nordeste. Também falamos sobre o jogo do Fortaleza de hoje pela Copa Sul-Americana. Pausa nas notícias do tricampeonato do Ceará para falar do jogo de hoje do Fortaleza pela Copa Sul-Americana contra o Estudiantes, às 9 da noite, no Castelão. Você sabe quem é o Estudiantes? Recomendo muito cuidado sempre que você for falar o nome desse time. Estudiantes de Mérida. Vai que sai outra coisa. É uma equipe da Venezuela, da cidade de Mérida. Por sinal, também é tricolor. Apesar de ter uma história relativamente modesta, já jogou a Libertadores 8 vezes. Essa é a 5ª participação na Sul-Americana, mas agora é a primeira vez que o time chega na fase de grupos. A temporada deles não tá nada fácil. Em 14 jogos, 8 derrotas. Só venceu 3 partidas e está a 6 jogos sem saber o que é vitória. No Venezuela não, o time é só o 11º colocado. Mas Marcos, quem é o bichão desse Estudiantes? Digamos que seja o jovem Paredes, aquele lá do cantinho da tela, perto da parede. E ele não é goleiro não, tá? Júnior Paredes é atacante, tem 22 anos e marcou 5 gols nos 13 jogos que defendeu o novo clube este ano. Só que quer uma boa notícia? Ele está suspenso, porque parece que é esquentadinho e foi expulso no jogo contra o Palestino. Olho então no Ervin Zorilha, esse aqui mais pertinho de mim, mas também nada demais. Ele balançou as redes 3 vezes em 13 jogos. Na Sul-Americana, o Estudiantes já perdeu para o Palestino, já perdeu para o São Lourenço. Falta só perder para o Fortaleza. Mas o dia de hoje não é marcante para o Fortaleza só por causa desse jogo, e sim por algo muito maior. O aniversário de 2 anos da relação entre Fortaleza e Vojvoda.
existe um Leão do PC antes e depois da chegada de Juan Pablo Vojvoda. Mas o rótulo de hermano mais querido pelos tricolores vai muito além da beira do campo. O argentino de Córdoba é um cara simples. Ele mostra ser muito gente como a gente, de ter uma interação direta com as pessoas, tanto com os jogadores como os profissionais que trabalham no clube. Ele veio para um espaço que creio que não era dele, mas ele ganhou mesmo e hoje ele está aí de mãos abertas e ajudando todos. Eu vejo ele um camarada puro, né? Puro de coração, certo? Puro de espírito, família, isso é muito importante, pessoa ser família e tudo. Isso ele transmite pra gente, né? Um homem vibrante na área técnica e de muita fé também. A igreja é um dos locais preferidos do treinador quando não está no serviço. Ele está lá com a crença dele, com a fé dele, e eu tenho certeza que é a fé dele que faz com que tudo isso aconteça. Desde o início, Vojvoda procurou se ambientar ao novo local. A questão do idioma, os costumes locais. Aqui tem muito bom peixe também. Eu sou uma pessoa simples, que me adapto também a comidas e a cultura de onde eu estou vivendo, e isso me gusta. Para ser adorado pelos torcedores, foi preciso muito esforço no dia a dia e sempre buscando a exigência necessária para vencer batalhas tão difíceis. E foram vários tabus quebrados até aqui. Ele é um cara muito perseverante no trabalho dele, ele confia no trabalho dele e passa essa confiança para o torcedor. A gente confia muito no trabalho dele. E hoje em dia, o Fortaleza, ele não é só o Fortaleza Esporte Clube. O Fortaleza é temido, é um clube grande, a gente não é mais assim, vou jogar contra o Fortaleza. Não, as pessoas se preocupam também e isso eu acho que é graças a ele. O carinho da galera tricolor é gigante, mas o técnico não curte muito o protagonismo. Gosta de compartilhar os êxitos com os colegas de trabalho. E ele montou uma verdadeira legião de gringos no Fortaleza. Há exatos 2 anos, no dia 4 de maio de 2021, o clube teve uma decisão bastante ousada. Anunciou o até então desconhecido Juan Pablo Vojvoda para o comando. Ele assumiu em 10 de maio e menos de 20 dias depois já teve a primeira conquista. Mas naquele momento, um cenário bem diferente, sem a presença da torcida por perto. Por conta da pandemia, o título do estadual de 2021 foi em uma Arena Castelão vazia. Este estádio debe ser hermoso con todos nuestros torcedores. Es algo que deseo fervientemente poder disfrutar esto con los torcedores del Leão. O resto é história, né? Desejo super realizado. Foram muitas tardes e noites especiais, vividas dentro do palco dos Jogos do Leão. Certamente, o treinador jamais vai esquecer o dia 6 de novembro de 2022. Vojvoda ganhou uma grande homenagem e ela veio das arquibancadas. Quem estava lá, não só ele, mas quem estava lá se emocionou bastante. Foi muito legal. A promessa de vinda dele para cá, com certeza causou aquele impacto, aquele medo de saber se vai dar certo, se não vai. Mas realmente, como diz aquele negócio do futebol, o que deu liga, o Vojvoda hoje é ao meu ver, na minha opinião, é o maior treinador que o Fortaleza já teve. O argentino está prestes a ser o segundo técnico em número de jogos pelo Leão, além de ter conquistado as últimas 3 taças do Penta Cearense. O outro título foi o da Copa do Nordeste do ano passado. E sem esquecer das vagas em competições internacionais. De argentino aqui no Ceará, nós só conhecíamos mesmo o Messi, o Maradona e o Papa, né? Viu? Vojvoda foi novidade pra gente, não sabia nem pronunciar o nome dele, né? Muita gente, o pessoal da imprensa, inclusive, né? Mal colocava aquelas letras consoantes, né? Tudo atropelado uma na outra, foi uma dificuldade imensa. Mas ele, aos poucos, conseguiu conquistar, né? O coração da gente, né? Foi com ele que o Leão deu uma grande reviravolta no Brasileirão passado. E mesmo com o interesse de vários clubes, decidiu permanecer no Lion. Ele recebeu
propostas com valores maiores e ele recusou, resolveu ficar no Fortaleza. Ele veio e mostrou que quer ficar, que se sente bem aqui. E é o que importa, né? Mostra que dinheiro, assim, salários altos não é tudo. Vojvoda tem vínculo até o fim do próximo ano. Mas se depender da torcida... Vai ser um contrato aí bem vitalício mesmo, se depender de cada torcedor. Com certeza, não tenho dúvida. E nesses 2 anos ele fez muita diferença no clube. Ele mostrou que podemos mais, que somos tão grande quanto outros times e que ele possa continuar com a gente. Obrigada, professor. Você, torcedor do Ceará, que está se perguntando por que os jogadores tricampeões do Nordeste não vieram ao estúdio, é porque o clube não liberou. Muita festa, viagem, acabou não dando certo, mas o clube prometeu trazer alguns desses atletas recém-campeões do Nordeste no Globo Esporte de amanhã. Vamos aguardar. Enquanto isso, você pode comemorar, continuar curtindo todas as imagens dessa noite histórica na Ilha do Retiro. Valeu, obrigado, boa tarde. Tchau. Passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfaldada, meu time em campo tem vitória segura.